E aí, tudo bem? Deu tempo aí de dar uma espreguiçada aí, jogar uma aguinha no rosto, tomar uma aguinha. Vamos lá, sequência nossa aí, continuando nosso batidão, a nossa bateria de exercícios de equação do primeiro grau. Então vamos lá, dando sequência ao que nós já iniciamos, tá? Próximo, a figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ele estava localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Então vamos lá. Então, isso aqui já tem a ver com, inclusive, o nosso próximo módulo, próximo assunto aí, que é a respeito de razões trigonométricas, relações trigonométricas, né? Porque essa inclinação é a quantidade que você ganha aqui, no caso em profundidade, né? Que você diminui aí o nível da rua, um determinado deslocamento, seria o 2/8 aqui, né? Então 2/8 é a mesma coisa que 1/4, isso aqui é a mesma coisa que 25%, ou seja, precisa adequar. Nós precisamos mexer nisso daí, vai precisar fazer alguma alteração. Vamos ver o que vai acontecer. Nós precisamos, isso aí, tá, gente? Depois lá na frente nós vamos falar aqui, né? Depois vai falar a respeito desse ângulo. Cateto oposto, sobre cateto adjacente. Eu tenho bastante coisa para falar aí, vai falar a respeito da tangente. Mas calma, vamos trabalhar com a nossa equação do primeiro grau, depois nós vamos aí para trigonometria no próximo módulo. Então, tá aí, eu dei uma deslocada só para ficar visualmente mais agradável para vocês. O que nós vamos precisar fazer? Vai precisar suspender esse nível aí da base da garagem, né? Então vai acontecer a seguinte situação. Então nós vamos ter que aumentar o nível da base da garagem, né? Então tem que fazer tipo um aterramento aqui de X centímetros aqui de altura, a ponto de que essa altura aqui, ó, fique 2 menos x, que é a altura do aterramento, sobre os 8 metros. Isso daqui tem que ser igual a 20% ou 20 centésimos. Ok? Vamos simplificar o que puder, né? Vai dar para simplificar por... Vou mudar de cor aqui para ficar visualmente mais fácil de vocês enxergarem. Simplifica por 2 aqui dá 1, simplifica por 2 aqui dá 5. Então vamos lá, continuando aqui, nós ficamos com 2 menos x sobre 8 é igual a 1/5. E aí multiplicando aqui, então ó, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes x dá 5x. E aí aqui 5 vezes 8 vezes o 1 dá 8. Então nós ficamos com menos 5x é igual, ó, vamos tirar 10 em ambos os lados da igualdade. Então, a 10 menos 2. Então, menos 5x igual a menos 2. Preciso inverter o sinal dessa igualdade. Nesse caso aqui não tem problema, tá? Então, aí multiplicando aí por menos 1 de um lado, multiplica por menos 1 do outro. Na igualdade não tem problema, isso não altera em nada, tá? Na inequação, que isso daí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, ó, 5x é igual a 2, dividindo por 5, 2/5. 20 dividido por 5 dá 4, então 2 dividido por 5 dá 0,4 metros, ou simplesmente 40 centímetros. Ou seja, deverá ser, tá, a base da garagem deverá ser elevada em 40 centímetros. Ok? Tem que suspender para que diminua essa inclinação, fique dentro das normas do município, certo? Vamos lá, avançando, que tem bastante coisa interessante aqui para a gente comentar nessa segunda bateria de exercícios aí. Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: 10 mil pela elaboração do projeto, tá lá, 40 mil pelos custos fixos, 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna.
Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. A elaboração do projeto está aqui, em 50%. Mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%, aqui o preço do metro quadrado. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que no valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... vamos pensar no seguinte, o que ele tinha a princípio? A princípio ele tinha 10 mil reais, vou colocar lá em cima de ganhar espaço, 10 mil reais, depois 40 mil reais, depois mais 2.500 por metro quadrado, são 40 metros quadrados, então vezes 40. Então isso aqui vai ficar igual a 50 mil mais 4 vezes 2.500 daria 10 mil, com esse zero dá 100 mil. Então essa piscina teria, o primeiro orçamento é de 150 mil reais. Porém, contudo, entretanto, ele está recalculando o projeto, ele já deu 50% já no valor da elaboração do projeto, precisou aumentar o custo aqui do metro quadrado, tá vendo aqui, ele mexeu aqui, tá? Precisou mexer nesse valor, e ele quer saber o desconto que ele vai ter que dar aqui nos custos fixos. Então, a primeira coisa é o seguinte, se ele quer que o resultado final, o orçamento final tenha 10% a menos de desconto, então, lembra, gente, 100%, se eu vou dar 10% de desconto, então nós vamos pagar 90%. E aí eu vou pagar 90% do orçamento inicial, que é de 150 mil reais. Então simplifica aqui, então nós vamos ficar com 9 vezes 5, 45 vão 4, 9 vezes 1, 9, com 4, 13, 135, 1, 2, 3 zeros, acompanha de 3 zeros. Então ele quer que o orçamento fique em 135 mil reais. Olha só, qual é o custo que ele tem agora? Então, a elaboração do projeto era de 10 mil reais e ele deu 50% de desconto. Então vamos lá, olha o que ele está gastando agora, 50% de 10 mil reais. O que mais? Esse valor aqui, dos custos fixos, eu vou chamar aqui de F, de custo fixo. Vamos ver, depois nós vamos entender e detalhar o que vai acontecer aqui. Mais o que ele tinha por metro quadrado. Então ele estava gastando 100 mil reais, só que agora ele vai querer fazer o quê? Ele vai aumentar 25%, Então lembra, um aumento de 25% é só multiplicar por 1,25. Então aqueles 100 mil reais vai ser reajustado em 25%, ok? Vou colocar aqui uma observação aqui, para quem de repente não prestou bastante atenção lá. Então, eu tenho 100% de um orçamento. Se eu estou somando 25%, então nós vamos pagar 125%, que é 125 centésimos. Isso aí é a mesma coisa que 1,25. Tá? Então, por isso que eu estou multiplicando 100 mil por 1,25, ele está reajustando. Isso aí tudo, nós determinamos que isso daí tem que chegar em 135 mil reais, que são os 10% de desconto em cima dos 150 mil. Então, vamos lá. 50% de 10 mil dá 5 mil. Mais a despesa com custos fixos. Isso aqui mais 1,25 vezes 100 mil dá 125 mil. Igual a 135 mil reais. Então, gente, os custos fixos mais 5 mil mais 125 mil dá 130 mil. Para chegar em 135 mil reais, ele vai poder cobrar apenas 5 mil reais
de despesas fixas, de custos fixos. Então o que acontece? Ele de 40 mil reais, ele vai poder cobrar apenas 5 mil. Entendeu? Então ele vai ter uma redução de 35 mil reais, na verdade. 40 mil menos 35 mil reais vai dar 5 mil. Mas nós precisamos transformar isso em porcentagem. Eu acho que é mais fácil você transformar em porcentagem os 5 mil reais. Mas isso não importa, tá? Então, ó, eu tinha 40 mil reais. E eu vou poder cobrar apenas 5 mil reais, certo? Ou seja, eu vou ter que dar um desconto de 35 mil reais. Então, ó, fiquem à vontade, e aí você que vai determinar aquilo que você acha mais fácil aí para você. Eu acho mais fácil para passar para porcentagem você enxergar isso daqui, ó. O que representa 5 mil reais num total de 40 mil reais. Nós vamos simplificar por 1.000 em cima, eu vou simplificar por 1.000 embaixo. Isso aqui vai dar 5 40avos. Se você dividir por 2, isso aqui vai dar 2,5 sobre 20. Por que eu dividi por 2 aqui, Carlos? Que a gente precisa chegar numa porcentagem. E para chegar numa porcentagem, olha o que acontece agora. É só multiplicar por 5. Ó. Daqui para cá, eu dividi por 2. E agora daqui para cá, eu multipliquei por 5. Para sair uma porcentagem. Ou senão, a gente divide. Divide 5 por 40 que você vai chegar no resultado que a gente quer. Tá? A hora que você multiplica por 5 aqui, vai dar 12,5. Ou seja, 12,5% é o que ele pode cobrar como custo fixo. Então, do total, que era 100%, se ele vai poder cobrar apenas 12,5%, então ele vai ter que dar um desconto de 87,5%, que chega na alternativa D que nós temos aqui. Tá? Para que esse 35 mil, Carlos, aqui? Porque se você fizer todo esse processo que eu fiz com 12.500, ó, se você pegar aqui, ó, 35 mil, que é o valor do desconto em reais, e comparar com 40 mil, ó, pode simplificar aqui 3 zeros. Opa, peraí que eu coloquei um zerinho a mais ali, me desculpem aqui, ó. Então vamos ajustar ali em cima, ó. Então, ó, eu quero comparar 35 mil com 40 mil. Então, ó, simplifica por 1.000 em cima, simplifica por 1.000 embaixo. Então, ó, você pega 35 e divide por 40 na raça. Ou se não, se você quer usar aquele macete ali, ó, 35 dividido por 40, qual é a metade de 35? A metade de 34, tá? A metade de 34 vai dar quanto? 17. Então é 17,5 sobre 20. Daqui para cá, nós dividimos por 2. Por quê? Daqui para cá, agora, eu vou multiplicar por 5. Então, eu vou fazer vezes 5. Aí, aqui vira 100. E aí, 5 vezes 5 dá 25. Vão 2. 7 vezes 5, 35. 36, 37. Vão 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Com uma casa decimal, você chega em 87,5%. Ok? Que é o desconto percentual enorme que ele vai ter que dar para poder obedecer aos seus 10% aí de desconto no orçamento inicial. Então, um exercício já um pouquinho mais delicado, mais envolvente, bastante detalhezinho, interessante você caprichar nesse exercício aí, para que fique bem assimilado. Até é legal refazer esse exercício para todos os detalhes ficarem bem claros aí para vocês, porque é um exercício já com um grau de exigência um pouco maior, tá? Vamos lá, avançando. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade da escola e mesada do filho. Internet, mensalidade da escola e mesada. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos respectivamente de 20% e 10%. Destaca no texto. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, tá? Então eles querem manter, não pode aumentar.
A família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Então, ó, vamos interpretar aí. Vamos ver que dá até para resolver esse exercício aí sem precisar de uma equação do primeiro grau, né? Porque, ó, 20% é o custo com a internet. Então, ó, R$ 120. Vamos calcular 20% disso. Então, posso simplificar aqui. 12 vezes 2 dá R$ 24. Então, isso aqui que vai aumentar em reais. R$ 700. Vamos calcular 10%. Não é a décima parte, é só dividir por 10, né? Então, posso simplificar aqui. 70 vezes 1 dá R$ 70. R$ 70. Então, qual vai ser a despesa, né, que vai acabar saindo da mesada do filho? Vai sair R$ 24, que foi o aumento da internet, mais R$ 70 da mensalidade escolar. Então, ele vai ter uma despesa aí, ó, de 94. A família vai ter uma despesa a mais de R$ 94. Isso aqui vai descontar da mesada do filho, certo? Então, ó, a pergunta é o seguinte: qual será a porcentagem da redução da mesada? Então, gente, ele ganhava 400. Então, ó, vamos ver aqui, ó, quanto que é 94 em R$ 400? Né? Vamos dá para simplificar por 2, não dá? Porque, gente, porcentagem é uma fração de denominador 100, então eu preciso chegar no 100. Quer dividir por 4 direto? Ou vamos dividir por 2. Né, 94, 100 dividido por 2, aqui vai dar o quê? 47. Né, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, 47, 200 anos. Vamos dividir por 2. A metade de 46 é 23. Então, para 47 falta 1, então divide por 2 dá 23,5. Divide por 2 aqui, ó, dá 23,5 sobre 100, ou 23,5%. Essa é a redução que vai ser dada em termos percentual, né, na mesada do filho. Então, de R$ 400 vai diminuir 94, e R$ 94 em 400 representa uma redução de 23,5%. Você viu, deu para resolver, dá para montar uma equação do primeiro grau, mas não há necessidade. Então, como o intuito nosso aqui é ganhar tempo, então tá aí uma outra maneira de você conseguir resolver exercício desse estilo, desse tipo. Fica a dica para vocês aí, quentíssima, muito boa, beleza? Vamos lá, vamos caminhando aí que tem coisa bastante interessante aí. Esse exercício ele é bem interessante porque envolve muita coisa aqui, tá? Muito conceito visto até agora, tá? Ó. Com base na lei universal da gravitação proposta por Sir Isaac Newton, o peso de um objeto na superfície de um planeta aproximadamente esférico é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. A massa do planeta Mercúrio é aproximadamente a 20ª parte ou 1/20 da massa da Terra, e o seu raio é aproximadamente 2/5 do raio da Terra. Considere um objeto que, na superfície da Terra, tenha peso P. O peso desse objeto na superfície de Mercúrio será igual a... Então, ó, vamos pensar aqui, ó, grandezas diretamente e inversamente proporcionais em regra de 3 composta. Então, ó, peso, certo? Peso do objeto, aqui a massa do planeta, estamos falando, tá? E o raio do planeta. Vou colocar aqui Mercúrio e aqui eu vou considerar a Terra. Então, ó, o objeto, o peso desse objeto na superfície de Mercúrio eu vou chamar de M. E aqui da Terra ele está chamando de P. Tá? A massa, então a massa, tá, de Mercúrio é a 20ª parte da massa da Terra. Então, ou seja, 1/20 da massa da Terra. Então aqui vai ser a massa da Terra. E o raio é 2/5 do raio da Terra. Então o raio de Mercúrio é 2/5 do raio da Terra.
Então aqui vamos considerar o R como raio da Terra. Só que ele fala que é inversamente proporcional ao quadrado, cuidado com essas informações por extenso, ao quadrado, então a gente tem que elevar ao quadrado aqui, tá? Vamos voltar lá no enunciado, ó. Então, ó, é diretamente, então o peso de um objeto na superfície de um planeta é aproximadamente esférico, é diretamente proporcional à massa do planeta, tá? Então o peso é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. Então vamos montar a expressãozinha. Eu quero chegar aqui no peso em Mercúrio. Então, ó, Mercúrio está para o peso na Terra, então M está para P. Tá vendo que aqui é diretamente proporcional. Então eu mantenho aqui, ó. Então, ó, 1/20 de T está para T. E cuidado que aqui é inversamente proporcional. Então eu tenho que inverter. Então eu vou pegar o R ao quadrado, colocar lá em cima. E aí 2 elevado ao quadrado dá 4. 5 elevado ao quadrado dá 25. R ao quadrado. Vamos fazer as simplificações devidas aí para eliminar bastante gente que está muito carregado isso daí pra gente. Então, ó, simplifico esse T com esse T, esse R ao quadrado simplifico com R ao quadrado. Olha o que sobra pra gente, tá? Então, ó, M está para P, assim como aqui sobrou só 1 está para 20 e aqui ficou 1, né? 1 está para 4/25, mas divisão de frações conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Vai ficar 1 vezes 25 quartos dá 25 quartos. Vamos lá, vamos ver o que dá pra gente simplificar aí. Dá pra simplificar por 5 aqui, dá 5. Dá pra simplificar por 5 aqui, dá 4. Tá? Então, aqui não tô vendo mais nenhuma simplificação, mas se tiver, a gente faz na sequência. Então, ó o que sobrou em cima. 1 vezes 5 dá 5. 4 vezes 4, 16. Esse P está dividindo de um lado, passa para lá multiplicando. Então, o peso em Mercúrio vai ficar igual a 5/16 do peso na Terra. Ou seja, nós temos uma alternativa que descreve isso daí. Então, nós temos aqui, ó, 5/16 é o peso do objeto na superfície de Mercúrio. Ok? Ou seja, 5/16 de um objeto na superfície da Terra. Certinho? Envolvendo muita coisa, tá? Equacionamento do primeiro grau, simplificações, grandeza diretamente e inversamente proporcionais, regra de 3 composta. Um exercício, dica forte, dica quente aí para vocês, para não ter nada aí não ter problema nenhum aí para vocês aí em relação a uma surpresinha. Bem legal aquele exercício ali, ok? Vamos lá, vamos caminhando mais um pouquinho aí para ver o que nós temos de novidade. Uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção de cada unidade é de 42 centavos e são comercializados em pacotes com 400 chaveiros. Bastante informação, vamos acumulando esses detalhes, que são vendidos por R$280. Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo de 12.800, que não depende do número de chaveiros produzidos. Tá? Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo no mês? Então, ó, envolve até um pouquinho de função do primeiro grau aqui, mas vamos pensar na equação do primeiro grau, que é o suficiente. Então, gente, ó, olha meu custo. Custo é em função de X. Então, ó, repare o seguinte, ele vende o pacote, né, ele vende o pacote com 400 chaveiros por R$280. Então, ó, vamos pensar no seguinte, ó, 42 centavos é o custo por chaveiro. Se ele vai vender pacotes com 400, então o que vai acontecer? Eu vou ficar com 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. E aí acompanhados de 2 zeros com 2 casas decimais, R$168. Tá? O que acontece com esses R$168? Ó, então vamos pensar certinho no que acontece. O custo fixo, ó, é 12.800 mais R$168
vezes X. Esse X é a quantidade de pacotes, tá, gente? Pacotes com 400 chaveiros cada, ok? E quanto que ele recebe? Cuidado, gente, que isso aqui é o que ele recebe, é a receita, tá? Ele recebe R$ 280 em cada pacote que ele vende, tá? Então, para que ele não tenha prejuízo, nós precisamos, tá, gente, pensar no lucro. Então, o lucro dele, para não ter prejuízo, tem que ser maior ou igual a zero. Se for igual a zero, ele empatou. Se for maior, ele teve lucro. Só que lucro, gente, cuidado que o lucro não é a receita, né? O lucro, na verdade, ele é aquilo que você recebeu menos aquilo que você gastou. Guardem bem essa relação aqui, que ela é extremamente importante para vocês, tá? E o que ele quer? Ele quer que esse lucro seja maior ou igual a zero. Aí nesse exercício já vai entrar a inequação. O exemplo de inequação que eu comentei lá no início, que eu falei, ó, lá no finalzinho da aula, eu vou dar uns exemplos de como resolver inequação, tá? Inequações. Então, ó, o lucro em função de X é a receita, 280 vezes a quantidade de pacotes que ele vender. E o custo que ele tem é de 12.800 de custo fixo, mais R$ 168 que ele gasta para a produção de cada pacote. Então vamos fazer a distributiva desse sinal, ó. Então isso aqui vai ficar 280x menos 12.800 menos 168x, tá? Então, ó, lucro em função de X vai ficar 280 menos 168, 200 menos 100 dá 100, 80 menos 68 dá 12. Então, 112x menos 12.800. Eu quero que isso daí seja maior ou igual a zero para que não tenha prejuízo. Então, o que acontece? Você vai resolver, nessa situação que nós temos aqui, tá, gente? Você vai resolver isso aqui como se fosse uma igualdade. Nesse caso aqui não tem nada que nos crie problema, tá? Então, ó, 112x, estou somando 12.800 em ambos os lados da igualdade. Repara que aqui eu posso dividir porque o número é positivo, não tenho problema nenhum. Então, eu vou ficar aqui com... Só que aqui não é igual, né? Maior ou igual, certo? Então, isso aqui é maior ou igual a 12.800 dividido por 112. Se quiser simplificando por 2, e aí o que você é por 4, é o que você achar que vai melhorando aí para vocês, fiquem à vontade. Vamos fazer uma divisão aí, ó, para que o pessoal que gosta da divisão não se sinta desamparado. Então vamos lá. 1 não dá para dividir por 112, 12 também não, 128 dá 1. Então vamos lá, ó, 112. Se você faz do método curto, fique à vontade, né? 8 tira 2 dá 6, 12 tira 11 dá 1. Vamos lá, abaixa o zero aqui, vai dar mais um agrupamento. Então, novamente, aí 112, vamos subtrair, tá? Então, aqui fica 5, ali fica 10, 10 tira 2 dá 8, 15 tira 11 dá 4. Tem outro zero aí, então 480. Aí aqui vai dar o que? 4 grupos, né? 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. Então tira aqui, ó. Aqui fica 7, aqui fica 10, tira 8 dá 2, 47 tira 44 dá 3, 32. Aí aqui, vírgula, acrescenta um zero aqui, 320 aqui, aqui 3 vai passar, né? Vai dar 336, vai dar, isso aqui já não importa, né? Aqui vai dar 224, então 114, então, gente, ó, aqui já não importa mais esse resultado aqui pra gente, tá? Então, esse x aqui, ele vai ter que ser maior ou igual a 114,2. Então, maior, você não vai vender 2 décimos de chaveiro, né? Então, aqui, ó, a quantidade, né, o número mínimo de pacotes a ser vendido, tá? A serem vendidos, maior que 114, o número inteiro maior que 114 é o 115. E aí nós temos aqui o 115 como resposta para esse exercício. Ok? Então aí já um exemplozinho, você vê que nesse caso aqui, a inequação, o fato de ser uma inequação não mudou nada em relação ao que nós estávamos fazendo em relação à equação do primeiro grau.
Mas cuidado, ó, vamos ver o próximo exemplo, o que vai acontecer no próximo exemplo. Ó. Na última eleição para a presidência de um clube, duas chapas se inscreveram, 1 e 2. Há dois tipos de sócio, patrimoniais e contribuintes. Votos dos sócios patrimoniais têm peso 0,60, patrimoniais é 0,6. E sócios contribuintes têm peso 0,4. A chapa 1 recebeu 850 votos de sócios patrimoniais e 4.300 de sócios contribuintes. A chapa 2 recebeu 1.300 votos de sócios patrimoniais e 2.120 sócios contribuintes. Não houve abstenções, votos em brancos ou nulos, e a chapa 1 foi vencedora. Haverá uma nova eleição para a presidência do clube com o mesmo número e tipos de sócios, ou seja, os contribuintes patrimoniais não mudou nada aí, e as mesmas chapas da eleição anterior. Uma consulta feita pela chapa 2 mostrou que os sócios patrimoniais não mudarão seus votos, então não adianta fazer propaganda para esse pessoal e conversar na orelha deles. E que pode contar com os votos dos sócios contribuintes. Ele vai ter que investir nos sócios contribuintes da última eleição. Assim, para que vença, será necessária uma campanha junto aos sócios contribuintes com o objetivo de que mudem os seus votos para a chapa 2. A menor quantidade de sócios contribuintes que precisam trocar seu voto da chapa 1 para a chapa 2 para que esta seja vencedora é... Então, ó, dá uma olhada aqui, eu dei uma resumida nas informações para ficar mais simples aí, para a gente poder juntar isso, para não ficar toda hora voltando ali, tá? Mas aqui, ó, então a menor quantidade de sócios contribuintes que precisam trocar seu voto da chapa 1 para a chapa 2 para que esta seja vencedora é... Então, ó, olha o que acontece. Olha a chapa 1, o que a chapa 1 tem? Ela tem 850 votos patrimoniais e 4.300 contribuintes. E a chapa 2, 1.300 patrimoniais, 2.120 contribuintes. O que vai acontecer? Não adianta mexer nos patrimoniais. Tá? Por quê? Porque eles já falaram que eles não vão mudar os votos. O que vai acontecer? Nós vamos mexer, eles vão fazer uma propaganda para mexer nesses contribuintes. Então ele quer que isso daqui saia uma galera daqui e venha para cá. Para que a chapa 2 vença. Ou seja, eu quero que depois disso aí, a pontuação da chapa 1 seja menor que a pontuação da chapa 2. Qual é a pontuação da chapa 1? A pontuação da chapa 1, lembra que aqui ó, o voto patrimonial tem peso 0,6 e o contribuinte peso 0,4. Então vamos lá, então 0,6 vezes 850 mais 0,4 vezes 4.300 menos x. Eu quero que isso fique menor que 0,6, não pode esquecer aqui 0,6 e aqui 0,4, tá bom? E aqui é distributiva, então tem um parênteses aqui. Então 0,6 de 1.300 mais 0,4 de 2.120 mais x. Olha aqui que delicado que ficou, mas vamos lá, não é tão trabalhoso assim não. Não precisa assustar, que no final das contas dá tudo certo. Vamos lá. Vamos multiplicar, esquece do 0, tá? Vamos multiplicar 6 vezes 850, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 8, 48. 48 com 3, 51. 5.100. Agora você pensa na casa decimal. Eu tenho uma casa decimal, então eu coloco uma casa decimal ali, virou 510. Mais, vamos fazer a mesma coisa. 4 vezes 4.300. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com mais 1, 17. Uma casa decimal, uma casa decimal. 1.720. Tá? Menos 0,4x. Isso tem que ser menor que, vamos lá, 6 vezes 1.300, 6 vezes nada, nada, 6 vezes nada, nada, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Uma casa decimal, 780 pontos aqui. Mais 4 vezes 2.100, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8.
uma casa decimal 848, tá? Mais 0,4 vezes o x, ok? Então vamos lá, 510 mais 1720, então ó, vai ficar 1000, né? 500 mais 700 dá 1200, então vai ficar 2000, ó, não vamos somar unidade, vai ficar mais fácil para vocês, ó, 0 mais 0 dá 0, 2 mais 1, ó, 2 dezenas, então 0 somei com 0, deu esse 0, 2 dezenas mais uma dezena vai dar 3 dezenas. 5 centenas mais 7 centenas mais 5 centenas são 12 centenas, vai 1. 1 mais 1 dá 2. 2.230 menos 0,4x. Isso aí menor que... Vamos lá, vamos somar aqui, ó. Então, ó, 0 unidades com 8 unidades, dá 8 unidades. 8 dezenas com 4 dezenas são 12 dezenas, vai 1. 8 centenas com 7 centenas são 15 centenas, mais uma, 16 centenas. Então deu 1.628 mais 0,4x. Deixando letra com letra, olha o que vai acontecer aqui. Letra com letra e número com número. Então, menos 0,4x. E eu vou subtrair aquele menos 0,4x. Isso aqui tem que ser menor que 1.628 menos 2.230. Quer montar essa conta aqui? Vai num cantinho lá, faz a seu rascunhozinho, ó, 2.230, 1.628, vamos, a gente sabe que vai dar negativo, né? Então aqui, ó, não dá para tirar, então 10 tira 8 dá 2, 2 tira 2 dá 0, aqui também não dá, então fica 12 tira 6 dá 6, 1 tira 1, 602. Só que negativo, tá, gente? Negativo por quê? Porque ele perdeu mais do que tinha, né? 2.230 é maior do que 1.600. Então, ó, menos 0,4 menos 0,4 dá menos 0,8x. É menor que 602. Menos 602. Ok? Gente, o que acontece aqui? Aqui eu preciso inverter o sinal. Aqui que você tem que tomar muito cuidado. Porque a hora que você inverte o sinal, que você multiplica por menos 1 ou você divide por menos 0,8, aqui, gente, se você está invertendo o sinal, você tem que inverter o sentido da equação. Então, por isso que eu fiz questão de colocar esse exercício para vocês. Então, de menor, ele passa aqui, ó, menor que, ele passa para maior que, tá? Então aí x tem que ser maior que, é isso que tem que tomar cuidado para resolver na equação do primeiro grau. 602 dividido por 0,8. E aí você monta a sua continha ali, né? 602 dividido por 0,8. Segredo de divisão decimal é igualar as casas decimais. A partir do momento que você igualou as casas decimais, você pode desconsiderar a vírgula. Então, dividir 608 por 0,8 é a mesma coisa que dividir 6.020 por 8. E aí você faz a conta como você está acostumado, né? 6 não dá para dividir, 60 vai dar o quê? Vai dar 8 vezes 8 dá 64, então passa. 7 vezes 8, 56. Para 60 faltam 4, abaixa o 2. 5 vezes 8, 40. Para 42 faltam 2, abaixa o 0. 2 vezes 8 dá 16 para 24. Acrescenta uma vírgula, coloca um 0. 40 por 8 dá 5. Então 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Ou seja, a quantidade de votos contribuintes tem que ser maior que 752,5. Ou seja, o número inteiro que é imediatamente maior que 752 é o 753. Então ele tem que buscar 753 votos dos contribuintes. Uma questãozinha com bastante informação, delicadinha para montar, mas uma dica fortíssima, quentíssima. Nós pegamos aí exercícios desde daquela parte nossa inicial, que são exercícios mais básicos, até exercícios intermediários, com exercícios já um pouco mais avançados, tá? E aí, nessa reta final, para não deixar em aberto aí, coloquei também inequações para vocês virem aí, para vocês conseguirem relembrar, né,
quando eu inverto ou quando eu não inverto o sentido da equação numa resolução, numa situação como essa. Beleza? Gente, tamo junto. Trigonometria, próximo módulo nosso. Vamos avançando sempre, tá? Muito obrigado. Bons estudos aí para vocês. Beijão para todos. Sucesso que tá chegando a sua hora. Valeu, grande abraço.